Uma boa noite a todos. Paz e bem. O tema da noite de hoje é um tema muito interessante, que traz excelentes reflexões. Ele está alinhado com o texto do Pão Nosso, que foi lido agora há pouco, um texto de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O tema da noite de hoje é os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não leu, recomendo que leia em algum momento, que traz profundas reflexões sobre o momento que nos encontramos. Agora há pouco a gente estava falando sobre o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Então, os trabalhadores da última hora somos nós que aqui nos encontramos. Mas o trecho do Evangelho, que faz referência aos trabalhadores da última hora, ele inicia falando que o reino dos céus é como um trabalhador, é como um pai de família que saiu em busca de trabalhadores para a sua vinha. Um pai de família. Um pai de família. Então, Jesus, na sua simplicidade, na sua sabedoria, na sua didática, ele compara o reino dos céus como um pai de família que foi em busca de trabalhadores para a sua vinha. Então, imagine uma vinha a ser cultivada, ou qualquer uma plantação de uva, plantação de azeitonas, plantação de abóbora. Então, eles saindo na madrugada, muito cedo, vamos colocar aí por volta das 6 da manhã, em busca de trabalhadores. Para fazer o quê? Para trabalhar a terra, para semear, para adubar, para regar, para podar. Então, logo cedo, na madrugada ainda, entre 5 e 6 da manhã, ele sai em busca e encontra trabalhadores que estavam ansiosos pela oportunidade do trabalho. 3 horas depois, ele sai de novo em busca de mais trabalhadores para a sua vinha. 6 horas depois, ele repete o gesto. 9 horas depois, ele repete o gesto. 11 horas depois, ele repete o gesto. E naqueles do primeiro momento, aqueles trabalhadores da primeira hora, ele falou que ia pagar um denário. Ele ia pagar um salário. Vamos considerar que o salário fosse R$100. Para trabalhar até o final do dia, por volta das 5 horas da tarde. Então, eles iam começar por volta das 6, iam trabalhar até o final do dia por volta das 5 horas. Então, para aquele primeiro grupo, ele combinou um denário. No nosso exemplo hipotético aqui, R$100. E para os seguintes, ele falou que ia pagar um valor justo ao final do dia de trabalho. Mas olha o detalhe. Então, tiveram os primeiros, que chegaram às 6 da manhã, e um outro grupo, o último grupo, chegou para trabalhar por volta das 11 da manhã. No exemplo do texto, por volta das 3 horas da tarde. Então, alguns iam trabalhar aproximadamente 12 horas, e outros iam trabalhar entre 1 e 2 horas. Ao final desse período, ao final da tarde, ao final do dia, ele solicitou que um outro funcionário dele pagasse o devido, o combinado. E pediu para começar pelos últimos que chegaram. Pelos últimos que chegaram. E foi e pagou um denário. No nosso exemplo, R$100 para aqueles que trabalharam apenas 1 a 2 horas. Na hora que foi pagar aqueles que trabalharam aproximadamente 11, 12 horas, pagou o mesmo valor. E aí gerou-se uma revolta, uma indignação, porque os últimos que chegaram receberam a mesma quantia dos trabalhadores que começaram a trabalhar na madrugada. E aí o dono da vinha se vira e fala para aqueles que reclamavam, que chegaram
na primeira hora, se eles não receberam o combinado, o ajustado com eles. Porque ele estava muito tranquilo na consciência dele que ele tinha pago o combinado, o justo, o acertado, ao final do dia. E aí vira para eles e pergunta se ele não estava no direito dele fazer isso, com o que é dele. E aí, diante daquela revolta, da reclamação, da rebeldia, vem muitas reflexões. Essa parábola tem várias reflexões possíveis. A gente vai passar por algumas aqui. Né? E essa primeira reflexão, ela está relacionada a você observar mais o outro do que a si mesmo. Por vezes, a inveja de ter aquilo que é do outro. A reclamação, o reclamar de Deus, o reclamar do mundo, da sociedade, reclamar do meu bairro, da minha vizinhança. Esse é um dos pontos dessa reflexão sobre os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha. Numa sociedade, né, que está em movimento constante, uma sociedade num mundo de provas e expiações, no nosso amado Brasil, Brasil, coração do mundo, terra do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Temos o livro de Humberto de Campos, psicografia do nosso Chico, aonde lá também ele traz exemplos belíssimos sobre os trabalhadores da última hora, que a gente vai fazer menção logo na sequência. Mas voltando à vinha, a primeira reflexão sobre a reclamação. Então, como é difícil, por vezes, a gente conseguir uma posição, uma colocação, um trabalho, uma oportunidade de estudo. E, por vezes, falta a nós a gratidão, o reconhecimento pela bênção, pela oportunidade que chega. E é só, por vezes, olhar para o lado. No caso dos trabalhadores da vinha, os últimos que foram chamados e aceitaram o convite, eles não começaram a trabalhar antes porque não tinham sido convidados. Eles estavam ali de boa vontade, de bom ânimo, mas não tinham a oportunidade. E assim que surgiu a oportunidade, eles abraçaram aquela oportunidade como se fosse a única da vida deles. A única. E quando a gente olha para nossa sociedade, são diversos e inúmeros exemplos de pessoas que, por preguiça, deixam passar a oportunidade. Outras, com muita gana, com muita vontade, pega aquela oportunidade e faz ela multiplicar por 1000. Aquela oportunidade bem pequenininha e multiplica por 1000. E aí eu me lembro de uma situação, a gente gosta de surfar, e aí eu me lembro de uma situação num ambiente de uma escola de surf. Um menino, por volta dos seus 8 anos, de uma comunidade, pedindo ao dono da escola uma oportunidade de ingressar na escolinha de surf, de fazer aulas de surf. E você olhava para aquele menino, 7, 8 anos, sozinho ali, sozinho, no ambiente de pais, mães, adultos, né? Pais e mães levando os filhos para surfar, entre outras pessoas, amigos, e aquela criança sozinha pedindo uma oportunidade de ingressar na escola, sem pagar, porque ela queria muito ser um surfista. E aí eles falaram que tinha que vir o pai e a mãe conversar, depois permitiram o ingresso, deram os equipamentos, a roupa para aquela criança, e
o período que a gente teve a oportunidade de conviver com ele, a gente viu ele sair do 0 a 80. E aí começar a competir, participar de competições de surf. E o que ele queria era uma oportunidade. E aquela oportunidade ali era uma oportunidade de educar e também era uma oportunidade de um futuro emprego. Porque para ele aquilo ali era uma oportunidade de transformação de vida. 7, 8 anos. Mas já havia ali, naquela oportunidade, algo dele. Algo dele. Sozinho. Sozinho. Enquanto as outras crianças com pai e mãe levando, e muitas não querendo fazer, faziam com preguiça, com desânimo, outras com muita vontade, levadas por pai e mãe, e tudo ali misturado. Inclusive esse menino da comunidade que chegou sozinho ali em busca daquela... Para ele era um sonho. E a gana que a gente via nele, a vontade, desde o primeiro momento. E destemido, porque enquanto alguns subiam na prancha e iam remar com medo, ele com uma coragem, com uma vontade de enfrentar o mar, enfrentar as ondas. E a gente viu aquele menino se desenvolver, crescer, hoje participando de competições, de campeonatos, ganhando troféu, com patrocínio. Os anos se passaram. E 99% daqueles levados por pai e mãe ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho e nem surfam mais hoje. Então, voltando para a parábola, a gente vê isso todo o tempo na nossa sociedade. Né? A gente vê os convites chegando, as oportunidades batendo a nossa porta, e por vezes por preguiça, outras vezes por medo, outras vezes por orgulho, por comodidade. A oportunidade vem e a oportunidade passa. E aí na parábola dos trabalhadores na vinha, mais na sequência, mais à frente, o texto vem falando daqueles que não escolheram, não aceitaram um convite pela preguiça, não aceitaram um convite ao trabalho porque estavam envolvidos em atividades ilícitas, não aceitaram o convite ao trabalho por diversos outros motivos contrários ao bom senso. E aí, como a gente olha para a nossa sociedade, por vezes, a oportunidade, como a do menino que eu falei, por vezes a oportunidade de fazer o primeiro grau, a oportunidade de fazer o segundo grau, a oportunidade, um convite de trabalho que surge. Então, a todo instante, as oportunidades batem a porta, mas a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E por vezes é Jesus chamando a gente. E a gente não percebe, a gente não entende, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Um dos pontos são os rebeldes. O texto fala, por rebeldia não aceitou o convite. Olha só, rebeldia não aceitou o convite. E aí, por rebeldia, pode ser, não aceitou o convite para estudar, não aceitou o convite para trabalhar, não aceitou o convite para se aprimorar, para crescer, para evoluir. De forma muito ampla, a gente vê, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para nós mesmos, as oportunidades pequeninas, as maiores, quando a gente olha como foi o nosso processo, né, até aqui, cada um de nós, como é que foi o meu caminhar até esse momento, esse instante da minha existência, quais as oportunidades que eu tive até aqui e que me levaram até aqui nesse momento, aqui no José o Carpinteiro.
Quantas portas se abriram, boas portas, e eu escolhi não entrar nelas. Então, ainda dentro do contexto da parábola dos trabalhadores da vinha, o texto fala que os espíritas são os obreiros da última hora, os obreiros do Senhor. E aí o texto ainda fala os bons espíritas. O texto, em determinado momento, ele fala os bons espíritas. E aí a gente se pergunta, o que seria os bons espíritas? Em outro momento do Evangelho, fala sobre aqueles que buscam se empenhar, buscam se esforçar, ademais de todas as fraquezas que carregamos, de todos os problemas. Mas a importância da gente estar no esforço em domar as nossas más tendências, a nossa impaciência, no esforço de domar a nossa vaidade, no esforço de domar o nosso orgulho, no esforço. E esse esforço, essa busca pelo autoconhecimento e saber da sua imperfeição, identificar em si fraquezas que precisam ser superadas e transformadas em fortalezas. Então, se antes éramos preguiçosos, que hoje possamos ser mais ativos, porque o segredo da vida está em nos colocarmos em movimento, nos colocarmos em ação. Esse dia eu estava lendo uma pesquisa científica falando sobre a demência. Demência. Olha só, uma pesquisa científica falando sobre a demência. E falando que a partir do momento que o corpo entende, o cérebro entende que o corpo está ocioso, que o corpo não se movimenta, ele começa a atuar, a sabotar a estrutura dele mesmo, do próprio cérebro. Pesquisa recente falando que o segredo para se prevenir os casos de demência, e ele coloca lá um percentual por volta de reduzir o risco em aproximadamente 40%, 45%, está em se colocar em movimento. E pequenas atividades diárias já reduzem drasticamente essa possibilidade. Se colocar em movimento. E tanto essa parábola, quanto o mestre, em todo momento, ele fala da oportunidade bendita que é a vida e o trabalho. A todo momento, nos evangelhos, o mestre Jesus nos convida ao trabalho. Ele nos convida à ação. E como esse trabalho e como essa ação se converte em saúde do corpo físico, em saúde da mente. Porque a partir do momento que eu me coloco numa atividade útil, e a atividade útil pode ser simplesmente eu levantar da cama, ir até a sala e falar um bom dia, uma boa tarde. Atividade útil pode só eu levantar da cama e dar um abraço na companheira, no companheiro. Dar um abraço. É importante de eu me colocar em movimento, me colocar em ação, como isso se converte em saúde para mim mesmo, em qualidade de vida, e a importância da gente entender e compreender que o nosso corpo físico é um empréstimo de Deus. É um empréstimo. E a importância da gente cuidar bem dele. E cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, passa pelo trabalho. E aí o texto do Evangelho também fala que ninguém pode reclamar. De doença, reclamar da vida. Porque uma das formas da gente se colocar em ação, por exemplo, mesmo se eu estou numa cama por algum motivo de uma doença,
mas eu consigo, por exemplo, pensar, raciocinar, eu consigo elevar o pensamento a Deus em oração pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu país. Eu estou colocando o meu corpo, o meu cérebro, o meu pensar a serviço de Jesus e, ao mesmo tempo, a serviço de mim mesmo. Então, a todo momento, surgem oportunidades de eu me colocar em movimento. Oportunidades de eu me colocar em movimento. Então, a parábola da vinha, ela vem traçando esse rumo, os trabalhadores da última hora. E outro ponto dos trabalhadores da última hora, uma outra perspectiva que também está nesse capítulo, os trabalhadores da primeira hora foram os profetas. Os profetas. Os trabalhadores da segunda hora, coloca lá os missionários, coloca os padres, entre outros. E os da terceira hora, o da última hora, os espíritas. E quando a gente entra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê a figura do Cristo Jesus e a figura de Ismael. A figura do Cristo Jesus e a figura de Ismael. Esse livro, ele fala dos primórdios do Brasil. Nos primórdios, ainda, por exemplo, como terra de Santa Cruz. Antes de virar o Brasil, como a gente conhece hoje, esse nome lindo, Brasil. E lá nesse livro, ele fala do momento que o Cristo, no plano espiritual, entrega para Ismael uma bandeira branca, alva. E aquele símbolo, aquela entrega, ele estava entregando o que hoje nós chamamos de Brasil, para que Ismael fosse o guardador, fosse o governador do Brasil, que conduzisse o Brasil na direção da luz, da paz, do bem, da prosperidade material e, acima de tudo, da prosperidade espiritual. E quando eu falo da prosperidade espiritual, a gente está falando da paz e do bem, do amor, do desenvolvimento, do intelecto, do discernimento. Ismael, quando recebe aquela bandeira branca do Mestre Jesus, simbólica, emocionado, ele faz imprimir naquela bandeira, através da força do pensar, o símbolo, o lema: Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. E ainda hoje, Deus, o Cristo e a caridade é um lema a ser seguido, a ser buscado. E o convite do trabalho, convite, a convocação ao trabalho, ainda hoje está valendo. O trabalho com Jesus, o trabalho que nos dignifica, o trabalho que for. A gente está falando aqui em ser útil, a gente está falando aqui em servir. Por exemplo, numa casa espírita como essa, que precisa de voluntários, como todas as casas espíritas, são constituídas de voluntários, pessoas que se doam, se entregam ao serviço com Jesus. Eu posso me candidatar ao trabalho voluntário. O meu trabalho pode ser limpar a casa espírita, deixá-la bem limpinha, para receber as pessoas numa reunião como essa. Por exemplo, uma casa como essa não falta trabalho, não falta oportunidade de servir com amor a Jesus. Esse é o convite do tema da noite. É o convite ao trabalho, como trabalhadores da última hora. Só que o pagamento não é um denário. O pagamento não são R$100.
o pagamento é a paz interior. O pagamento é o crescimento, a evolução do espírito imortal. Esse é o pagamento que pode ser compartilhado e dividido. É isso que eles não entenderam na parábola da vinha. Porque a paz interior... Porque a gente fala em paz, porque muitos sentem um vazio enorme dentro de si. A nossa sociedade existe uma epidemia de depressão. Uma epidemia de depressão. E você se colocar em movimento, você se colocar em ação, é uma prevenção contra a depressão. A depressão é algo seríssimo. Mas um dos caminhos é você dar o primeiro passo, depois dar o segundo passo. E o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, se colocando em movimento, em ação, em serviço. E aí eu dei o exemplo de vir para a casa espírita e limpar a casa espírita. É uma profilaxia. É uma profilaxia, é preventivo contra a depressão. É preventivo contra os pensamentos contrários de ciúme, de inveja, o orgulho, a vaidade. Se eu me coloco totalmente disponível a servir aonde eu for chamado, onde tiver a oportunidade, que seja na vinha, que seja na casa espírita, onde for, com amor, com bom ânimo, com muita vontade, com muita alegria em servir, em ajudar, em colaborar. Esse é o caminho que nos leva do momento atual até um dia na eternidade na condição do Cristo Jesus. Esse é o caminho de ser trilhado. E essa proposta é a proposta do Cristo. É a proposta que se encontra nas obras espíritas. E quando a gente fala em trabalhadores da última hora, é interessante a gente ler um pequeno trechinho aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque, entre outras coisas, ele fala dos degredados, que por vezes a gente pensa, peraí, né, aqueles que vão transformar o Brasil, aqueles que vão transformar o patamar, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se o Brasil ainda não é, quem vai transformar o Brasil na pátria do Evangelho, no coração do mundo? Porque a gente pensa em amor, puro amor. Puro amor. E aí o texto traz Ismael convocando esses trabalhadores da última hora para a ação. E aí pergunta, quem são esses trabalhadores da última hora? Quem são esses? E aí o texto traz, entre outros, quem são esses? E Ismael dialogando com Jesus. Aos céus ascendentes, os aflitos apelos dos obreiros invisíveis. Então, Ismael, com outros espíritos no plano espiritual, levando o pensamento a Deus em prece e oração, clamando por ajuda. Porque anos antes, e anos logo depois do descobrimento do Brasil, os portugueses, espanhóis, franceses que passaram por essas terras, eles praticavam muita crueldade com os povos nativos. Quem eram? Os índios. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêm-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera
que a dor é eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Eu vou continuar na leitura, mas olha só um ponto importante. O nosso Pai Deus, nosso Pai, não coloca fardo maior do que sejamos capazes de lidar com ele. Esse é um ponto importantíssimo. Então, se no momento eu passo por uma situação de grande dor, de grande sofrimento, eu sou capaz de lidar com ela. Eu sou capaz. Por mais que eu pense que não sou, eu sou sim. Porque Deus, em sua sabedoria, não coloca um fardo mais pesado que um de seus filhos sejam capazes de lidar com ele. E aí a gente parte por outro ponto. Todos que aqui nos encontramos nesse momento, nesse salão, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, Deus. E Deus não dá um fardo mais pesado do que a nossa capacidade de suportar. E o texto continua. Abrigai aí, na sagrada extensão do território do país do Evangelho. Então, o Mestre, na perspectiva de Jesus, nos encontramos no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Ele transferiu da Palestina, daquele cenário que a gente viu Jesus nascer, que vimos ali os discípulos, os apóstolos, Maria, o José carpinteiro dessa casa, transferiu de lá para o Brasil. O Mestre Jesus. Então, toda aquela energia, toda aquela vibração, a espiritualidade, aquela árvore espiritual foi transferida para o Brasil. Colaboradores, missionários, encarnaram e continuam encarnando, reencarnando aqui no nosso país. E quando a gente olha para as obras espíritas, psicografadas por Chico Xavier, a exemplo dessa e outras obras, a exemplo de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier enquanto encarnado na Terra, a gente vê as referências sobre esse ponto. E continua. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. Alimenta-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores, das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Então, olha só, Jesus falando para Ismael ir em busca de coletividades no plano espiritual que erraram muito, mas estavam arrependidas. E quem eram essas coletividades que fala o livro? Senhores feudais, inquisitores, assassinos, criminosos de crimes hediondos
daquela época, daquele contexto, mas estavam sinceramente arrependidos dos erros, dos equívocos. E olha só, eram grupos que, por sintonia, se agrupavam. Por sintonia. Então, se a gente vibra no amor, automaticamente a gente começa a ser cercado por pessoas que vibram na mesma sintonia, na mesma frequência. Se eu tenho o propósito de estudar e busco o estudo, a compreensão, o entendimento, por afinidade, eu vou ao encontro e virão ao meu encontro. Lei de sintonia, de afinidade. E no plano espiritual, exatamente a mesma coisa. Então, os espíritos se reúnem. É como se fosse um imã, se atraem e se agrupam. E aí o texto continua. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas. Quem são os antigos batalhadores das cruzadas? Aqueles que matavam em nome de Jesus. São diversos os filmes que a gente vê, os cruzados, todos paramentados, matando em nome do Cristo, em nome da igreja. Os inquisitores, a Inquisição espanhola, por exemplo, prendendo e queimando aqueles que pensavam de forma contrária. Então, todos essas coletividades espirituais, no plano espiritual, em agrupamentos. E são esses que Jesus mandou Ismael ir lá e trazer para o Brasil. Olha só, são esses grupos. Somos nós. Somos nós. Estamos aqui no amado Brasil. E por vezes, quando a gente vê a realidade que nos rodeia, ficamos extremamente indignados. E o convite para esses grupos que estavam com muita vontade, estavam arrependidos e buscavam reparar o erro. Se arrependeram e buscavam reparar, queriam intimamente uma vontade enorme de reparar. Fazer diferente. E Ismael, naquele momento, fez o papel do senhor da vinha, o pai de família que sai em busca para os trabalhadores, para trabalharem na sua vinha, o Brasil. Olha só, o Brasil, para nós aqui, é a vinha. E somos os assalariados. Somos os assalariados em busca de trabalho, em busca de serviço. Em algum momento aceitamos o convite de sair da praça e ir para a vinha trabalhar, ir para a vinha servir. Mas olha só, nós temos a nossa afinidade. E olha o grupo aqui, vou continuar falando quem é o grupo. Antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média. Quem eram os senhores feudais da Idade Média? Aquele senhor que oprimia todos abaixo dele. Regime de escravidão, semi-escravidão. Não falta é filme relatando
A Idade Média. Padres e inquisitores. Padres e inquisitores que não atuavam com Jesus. Agora, existem muitos padres, ou a maioria dos padres, não tenho propriedade para falar, que atuam com Jesus. São instrumentos da paz, do bem, do amor. Mas nesse contexto aqui, são aqueles que erraram, aqueles que falharam gravemente. Espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. Então, esse grupo que foi convidado por Ismael para encarnar na pátria do Evangelho, para encarnar no nosso Brasil. Então, diante disso, nós todos estamos no caminho, no processo do melhoramento, do aprimoramento, da nossa evangelização. Olha só, a gente está no processo de autoevangelização. E aí eu lembro de Pedro. Pedro vira para o Cristo Jesus e fala que não negaria o Cristo. E negou o Cristo 3 vezes. E quando a gente olha em Paulo e Estevão, por exemplo, em outras obras de Emmanuel, fala que Pedro demorou 3 anos. 3 anos após a morte do Cristo para se transformar no Pedro da Casa do Caminho, que instituiu a Casa do Caminho em Jerusalém. Uma instituição como essa aqui, o Espiritismo primitivo, onde recebia velhos, órfãos, doentes, entre os doentes, muitos leprosos. Tinha o momento do Evangelho, 3 anos depois da morte do Cristo, foi quando Pedro realmente aceitou Jesus. Olha só, Pedro teve contato com o Cristo. Pedro recebeu Jesus na sua casa. Mas ele só sentiu Jesus de forma profunda, ao ponto de viver de forma plena os ensinamentos do Mestre, aproximadamente 3 anos depois, na Casa do Caminho, atendendo e recebendo e pregando para esse grupo. Numa Jerusalém que pegava os leprosos e mandava para o Vale dos Leprosos. Pegaram os órfãos e deixava ao léu. Os idosos, doentes também. E aí vem Pedro, não estava sozinho, e começa essa atividade assistencial, essa atividade de paz e de bem, essa atividade no amor. E por que eu trouxe o exemplo de Pedro? Olha só, imagine ter contato com Jesus. Imagine o que deve ser isso. Meu Deus do céu. Imagine você começar a andar pela rua com Cristo, a conviver com Cristo diuturnamente, recebê-lo na sua casa inúmeras vezes para reuniões, ver ele fazendo os milagres, curas. Imagina o que é isso. Imagina o que é isso. Quem é médium, por vezes, tem algumas percepções. Quando um espírito mais elevado se aproxima, já é um momento de grande emoção. De grande emoção. Agora imagina o que é ter contato com Jesus. E mesmo tendo esse contato, Pedro demorou 3 anos para chegar e realmente vivenciar o Evangelho do Cristo. Então, voltando aqui para o convite de Ismael, estamos no processo, pessoal. Né? Estamos trabalhando, estamos a caminho. E aí a importância de termos paciência conosco mesmo. A importância de nunca
desanimarmos. E do que eu estou falando? De melhorar um pouquinho a cada dia. A cada dia. Para a cada dia eu ser um trabalhador melhor. E o que é ser um trabalhador melhor na vinha do Senhor? É um outro ponto importante. O que é ser um trabalhador melhor na vinha do Senhor Jesus? Qual é a proposta, né, dentro do nosso entendimento na doutrina espírita? Passa pela humildade. Humildade. Ou seja, eu tenho que trabalhar o meu orgulho. É fácil trabalhar orgulho? Não é fácil, não é simples, é um processo. É um processo diário. E agora há pouco eu falei sobre a oportunidade do trabalho, formas de trabalhar o orgulho. Por exemplo, vir para o centro e dar aquela faxina aqui. Isso, me colocar no trabalho o mais simples ou o mais complexo, por exemplo, numa instituição como essa, é uma forma de eu me doar. E eu me doar aceitando o trabalho que vier, é uma forma de eu trabalhar o meu orgulho. O que vier eu faço. Viro para o dirigente, qual o trabalho tem para mim fazer aqui, nessa casa? O senhor acha que eu tenho condições de realizar? E o que vier, eu aceito. Porque um dos pontos da parábola dos trabalhadores da última hora é sobre isso. Veio o convite. E nem todos aceitam. Ah, isso aí não é para mim. Isso não é para mim. Não é para mim. De repente eu não tenho o perfil, eu não tenho a qualificação. Esse é um dos pontos para a nossa reflexão. Porque não há fardo, o fardo, ele não é superior à capacidade que eu tenho de suportá-lo, de carregá-lo. Então, se chegou para mim, ainda mais nesse contexto, eu possa refletir e aceitar. Com amor, com alegria, com vontade. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz, nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Sacrifícios e devotamentos. E aí, até que ponto nós estamos disponíveis a nos sacrificarmos, né? O devotamento, um outro ponto importante, porque eu ingressar no trabalho e ter disciplina para me manter no trabalho, isso é um outro ponto. E quando a gente fala em doutrina espírita, a todo tempo nos convida à disciplina, nos convida ao devotamento, à entrega. E a todo tempo o convite é com Jesus, pessoal. Esse é um ponto importantíssimo, né? À medida que eu me coloco no trabalho, à medida que eu me coloco no serviço, Joana tem, né, a gente não cansa de repetir essa frase, que todo aquele que é veículo de um perfume, ao final da ação, se encontra perfumado. Então, o que significa isso? Né? A gente repete muito essa frase. Se eu pego um pouquinho de perfume, passo na minha mão e vou lá e compartilho com o outro vai ficar perfumado. Mas eu que fui instrumento da ação, também estarei perfumado, também estarei cheiroso. Cheiroso. Então, eu me colocar ao serviço do bem, e o bem, qual o impacto do bem? Qual o impacto de uma boa ação em quem recebe a boa ação?
É motivo de alegria, de contentamento, de bem-estar. E aí vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo um dia desses. Eu estava indo para o trabalho, e aí de repente eu senti uma alegria, que eu comecei a me perguntar, da onde essa alegria que eu estou sentindo? Da onde essa alegria que eu estou sentindo? Uma alegria tão intensa, uma alegria tão profunda. Eu fiquei, naquele momento ali, eu fiquei sem entender o que se passava, né? Aquela alegria, aquela energia, aquela vibração. Eu fiquei sem entender no primeiro momento o que estava acontecendo comigo em caminho, indo para o meu trabalho. E aí, em determinado momento, nesse dia, né, detalhe, esse dia eu fui para o trabalho de metrô, eu saio do metrô, e aí, de frente para mim, uma senhora, por volta dos 70 e poucos anos, né, aparentava uma situação, né, difícil. Ela fez uma solicitação, eu ajudei dentro do que, né, era possível naquele momento. Aquela alegria que antecedeu aquele momento tinha uma relação direta com aquela ação, com aquele gesto que viria. As percepções que eu falo aqui, não vou aprofundar, tem muita relação devido à mediunidade. As percepções, mas após aquela ação, a alegria se intensificou. Foi todo um contexto, toda uma situação para aquele momentinho ali. Momento simples. Para quem recebe a boa ação, é sempre muito significativo. Por vezes, transformador. Mas para quem pratica a ação, é muito beneficiado. Por quê? Olha só, a alegria que eu senti naquele momento, o bem-estar e as boas vibrações que eu senti no decorrer daquele dia. Então a gente falou do perfume, a gente está falando de sermos instrumentos do bem dioturnamente. As oportunidades, elas se apresentam dioturnamente, principalmente dentro da nossa casa. Principalmente dentro do nosso lar. O convite de Jesus, o convite de Ismael, o convite do pai de família, da parábola, ele acontece no nosso lar, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Agora eu preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e, acima de tudo, eu tenho que ter boa vontade, porque o convite vai chegar. E eu preciso ter boa vontade. Eu preciso me colocar em movimento, em ação. Aceitar o convite, ir para a vinha e dar e entregar o meu melhor. E dar e entregar o melhor de mim, com amor. Boa noite.